Movimento. Entrevista. E aí, como nós estamos fazendo aos sábados, quando não temos futebol, né, que obviamente temos o movimento cultural, nós convidamos um técnico de futebol para a gente bater um papo com um pouco mais de tempo, né, sem aquela pressa das entrevistas coletivas para diversos meios de comunicação, e óbvio que acabam ajudando bastante os profissionais, tanto ao técnico expressar o seu pensamento, né, dizer o que é que houve quando vence o jogo, quando empata, quando perde, enfim, e para os repórteres também. E nós vamos a São Paulo, acredito que é São Paulo, ele vai confirmar ou não pra gente, conversar com o nosso querido Mazzola Júnior. Professor Mazzola, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí da Rádio Jornal. Eu estou no estado de São Paulo, né? Eu resido em Campinas. Estou aqui no estado de São Paulo. E muito feliz, muito honrado pelo convite para poder participar do teu programa. Poxa, muito legal, nós ficamos felizes também, agradecemos ao Mazzola para a gente bater um papo sobre o futebol. Está em Campinas, está São Paulo, agora o último clube do Mazzola foi o Ituano. Se quiser falar já da nova proposta, do que vem pela frente, ou se vai dar uma descansada até o final de ano, como é que está a sua vida, professor, nesse instante? Eu tive... Meu último trabalho foram 13 meses, né, no Ituano, né? E você sabe que futebol é uma fábrica de fazer maluco, né? É verdade. E realmente que foi muito desgastante. Eu já estou há praticamente 2 meses em casa, 40 dias, cerca de 40, 50 dias em casa. Estou fazendo um check-up aqui na máquina. Estou estudando muitos jogos, muito treinamento. Sim. E vamos aguardar. Até o momento não apareceu nenhuma proposta interessante. E acredito eu que daqui para o final do ano só vai vir bucha, né? Então, é verdade. Pensar bem para não cometer os erros que cometi nessa fase do campeonato. Quando eu fui para Londrina, quando eu fui para Vitória da Bahia. Espero não cometer mais o mesmo erro. De pegar um time numa fase que você tem que ser milagreiro, né? E não treinador, né? Entendo. E eu não tenho muita... A minha formação não é de milagreiro, é de treinador de futebol. E aí é o seguinte, muitas vezes o torcedor, principalmente o brasileiro, ele é tão apaixonado e cobra tanto que ele esquece que ali está um ser humano também. A gente sabe das tensões, professor, que o treinador vive. Não é só no dia de jogo, não. É todo dia, com treinamento. Pronto, o senhor falou agora que tá estudando, então tá ali com o cérebro funcionando, né, para trazer práticas para dentro de campo, trazer a teoria para a prática. Esse tempo do descanso, é óbvio que o profissional ele precisa estar na vitrine, precisa estar trabalhando. Agora, esse tempo também é importante, né, para estar ao lado da família e também para baixar um pouquinho aquela tensão de quando está trabalhando, né, Mazzola? Não tenha dúvida. E comigo, por viver o meu trabalho 200 a hora, né? Todos os dias, 24 horas, o desgaste é muito grande. O desgaste é muito grande e a gente tem um perfeccionismo que consome ainda mais, né? Sim. Uma cobrança em cima do nosso trabalho que nos consome ainda mais. E é bom quando você não foi bom, porque eu queria ter terminado esse campeonato. Mas foi bom num ponto, porque realmente eu já estava num momento de alto nível de estresse, de desgaste, e sempre quando isso acontece, a gente tem que tirar um pouco o pé e tem que cuidar um pouco também da nossa mente, da nossa saúde, e até para quando voltar mais forte ainda do que quando saiu. O senhor falou no início da nossa conversa que passou 13 meses no Ituano. Lembro bem quando o senhor veio jogar aqui com o Sport, o senhor disse na coletiva, aquele Ituano deu trabalho ao Sport aqui na ilha, né? E o senhor tinha dito que, olha, esse time vai dar muito trabalho, e deu muito trabalho ali no início da competição, depois houve um momento não tão legal.
Esse desgaste que é natural, que acontece, no seu último trabalho, ele ocorreu mais com o elenco, ou com a direção, ou com a torcida, ou com todos, Mazola? Não, e passando aquele momento de instabilidade, que era normal o Ituano passar na competição, apesar de nunca ter entrado no Z4, apesar de estar fazendo um campeonato dentro das suas expectativas, era um momento de maturação do grupo, muita garotada, e no começo, após aquela empolgação do início, né, nós fizemos um campeonato paulista muito bom, era normal que houvesse uma oscilação dos garotos, né? Sim. E dos próprios jogadores mais experientes na parte física, né? E você viu que aquilo que eu falei aí no jogo do esporte voltou a acontecer, né? O Ituano meteu 4 no esporte, se não me engano, ganha do Grêmio ontem. E tudo foi um processo. Tudo foi um processo que não houve desgaste nenhum. Não houve... Quando eu falei anteriormente em relação ao desgaste físico e mental, era meu. Sim. Mas não com nenhum tipo de problema com jogadores, nenhum tipo de problema com a diretoria. Houve um momento na competição, quando ia abrir o... Espera um minutinho aqui, deixa eu só desligar a coisa aqui. Quando ia abrir... Tem um som no fundo aí? Não, eu tô lhe ouvindo tranquilo. Não, tô só lhe ouvindo, tranquilo. Não, né? Não. Tá tranquilo. Então, e o que houve foi o seguinte: quando estava chegando próximo da janela, nós havíamos a necessidade de reforçar um pouco mais o nosso grupo. Sim. Não tanto por qualidade, mas sim por quantidade. O Ituano estava jogando na Série B do Campeonato Brasileiro com 24 jogadores de linha apenas. E nesse momento houve uma discordância do que eu pensava e do que a diretoria pensava e poderia investir, certo? Sim. E aí começou a ter algumas colocações que para o clube era interessante, mas que eu não achava que era aquele momento interessante. E como o resultado não veio, nós após 3 jogos em casa que fizemos 7 pontos, nós perdemos um jogo em casa para o Criciúma, empatamos com o Cruzeiro com um jogador a menos, e o desgaste desse jogo foi muito grande. E o jogo seguinte foi em São Luís do Maranhão, que é a pior logística da Série B esse ano. Sim. E aí a gente não conseguiu o resultado. Foi me colocado algumas situações que eu discordei e foi melhor para todo mundo que houvesse uma ruptura da nossa relação profissional. Mas não teve desgaste, sinceramente não teve desgaste nenhum. Tanto é que o auxiliar, que era meu auxiliar durante um ano, assumiu o meu lugar, deu sequência no trabalho e as coisas voltaram à normalidade. Eles contrataram jogadores que tinham um pouco mais de experiência nessa competição e a coisa voltar, tá no trilho de novo. E eu não tenho nada a falar do Ituano, nem dos jogadores. Grupo fantástico, grupo muito trabalhador, comissão técnica muito boa. Você vê como é que é a minha relação com o Ituano. Eu saí do clube, eu fui demitido. Sim. E o meu filho continua trabalhando na comissão técnica. Né? Então... Quem é o seu filho, Mazola? Quem é o seu filho? Meu filho é Vinícius Freitas. Vinícius Ele está no Freitas. Ituano antes de eu lá chegar, né? Sim. Antes de eu lá chegar. Ele faz toda a parte da preparação física, de auxiliar da preparação física, ele faz treinamento de transição do pessoal que está saindo DM, ele faz o treinamento dos jogadores que não foram convocados. Legal. Enfim, faz tudo lá da comissão técnica do Ituano. Boa. E a relação nossa continua normal e
E foi uma discordância profissional que gerou a ruptura da relação profissional, mas nada mais que isso. O senhor falou uma coisa interessante aí, que esse momento da contratação. Hoje nós temos a figura do executivo de futebol, né, que a cada dia vai tomando mais importância. Eu já ouvi alguns técnicos falando, o Dado Cavalcante, por exemplo, semana passada estava aqui com o João Vitor no fórum e falou sobre isso e me chamou a atenção. Por exemplo, professor, quando a figura do executivo não consegue gerir da sua forma o seu trabalho, ou seja, há muita interferência da direção estatutária, do diretor estatutário, da casa ou do clube. Isso acontece ou já aconteceu nos clubes onde o senhor passou? Até onde vai o papel do executivo e se o diretor estatutário acaba atrapalhando em alguma situação? Como é que o senhor vê isso? Tem problema sim. Essa relação é uma relação que está muito complicada. Muito complicada. Não é o caso do Ituano, porque o Ituano não tem diretor estatutário. Sim. O Ituano é um clube de gestão profissional já há muitos anos, desde 2009. O Ituano é um clube que é gerido, o departamento de futebol profissional é gerido por uma empresa. O Ituano não tem diretores estatutários envolvidos diretamente no futebol profissional. Agora, o Ituano tem um executivo de muita valia, não é um cara muito badalado, não é um cara muito do sistema, né, da Brás e dessa turma aí, mas é muito competente. O Beto Souza trabalhou muitos anos no Corinthians, tem muita competência. Agora, nos outros clubes que eu passei, tive muitos problemas, porque a figura no meu modo de entender, né, eu trabalhei num clube empresa em 1983, pô. O executivo, a função dele não é só contratar, não. A função do executivo de futebol não é só contratar, não. E eles realmente, essa relação com os treinadores, com os próprios dirigentes, com os presidentes, essa relação está muito complicada. Raríssimas vezes você consegue ter uma simbiose boa nesse triângulo aí. Eu tive uma muito boa no CRB, fui com o executivo com o Alarcon Pacheco, que nesse momento está na Chapecoense, e o presidente do CRB. Nós fizemos um trabalho lá de 4 anos e conseguimos, nesses 4 anos, estabilizar o CRB num clube de Série B. Mas nos outros lugares eu tive muito problema assim. Eu acho que o senhor tem acompanhado à distância, o senhor já foi treinador do Sport, marcou época aqui, né? Livrou o Sport de um rebaixamento. Aliás, conseguiu acesso, né? Acho que é 2013 aquele ano. É 2013, né? Não, o acesso foi em 2011. E o vice-campeonato estadual em 2012. No único clássico que eu perdi em Recife, eu acabei perdendo o estadual em 2012 e pedi para sair, porque a pressão estava muito grande em cima de mim. Mas o acesso foi em 2011, em que eu faço como treinador principal da 7ª rodada à 19ª rodada. E depois faço as últimas 5 rodadas em que a gente conseguiu aquele acesso histórico aquele ano pelo esporte. Professor Mazzola, aí muito tem se falado, acho que o senhor acompanha à distância. Dos 3, o esporte está numa condição melhor, mas esteve bem melhor porque estava ali no G4 no início da competição, depois despencou, está ali no meio da tabela lutando para se aproximar novamente, mas tem partidas que o torcedor contesta. Santa Cruz não conseguiu passar adiante na Série D, extremas dificuldades, e acabou sendo eliminado pelo Tocantinópolis, que agora foi eliminado pelo São Bernardo, aí pertinho, né? O senhor conhece bem o São Bernardo. E o Náutico numa condição dificílima, num Z4 da Série B, muitos torcedores já jogando a toalha. E aí muita gente, num momento como esse, professor, fala em remodelação da gestão do futebol. Muitos torcedores pedindo a questão da SAF, e aí queria sua opinião também sobre SAF. Sabemos que existem vários modelos diferentes. O que o senhor tem a falar sobre esse momento do futebol pernambucano, professor Mazzola? É muito triste, porque quem viveu a fase áurea do futebol pernambucano, como eu vivi, né?
acesso de Náutico Sport, aqueles 4 anos sensacionais do Santa Cruz, que levou o Santa Cruz, inclusive, a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Se não me engano, foi 2015 isso. Verdade. É muito triste a gente ver a situação dos clubes de Pernambuco. Conhecendo o torcedor pernambucano como nós conhecemos, né? Uhum. E bem de perto, né? Vamos dizer assim. A minha passagem por aí foi bem assanhada os anos aí, as coisas estiveram bem, os nervos estiveram bem à flor da pele, né? E conhecendo bem do jeito que a gente conhece o futebol pernambucano, o torcedor pernambucano, é muito triste. E eu acho que é um momento de todos, né? Começarem a pensar no todo e não apenas em 1, 2 ou 3 clubes aí de Pernambuco, né? Uhum. A SAF eu vejo como situações, vamos dizer assim, primordiais ou fundamentais para os clubes que estão nesse momento delicado em relação à dívida, né? Sim. Que isso, algumas dívidas são praticamente impagáveis, né? Uhum. Infelizmente, os amadores, os estatutários que geraram esses problemas, infelizmente, não vão pagar com o seu CPF, né? Essas irresponsabilidades, né? Para não falar outras coisas. A única coisa que eu não concordo da SAF que nada mais é do que proteger os investidores, né? Uhum. A única coisa que eu não concordo do modelo profissional da SAF é o desprezo em relação às dívidas trabalhistas que esses clubes têm. Uhum. Nunca, em momento algum, o trabalhador pode ser prejudicado. Verdade. E o cidadão comum, o cidadão normal, que recolhe o seu INSS, que recolhe o seu fundo de garantia, que recolhe todos os seus impostos, ele não deve aceitar tão passivamente, né, vamos dizer assim, esse perdão da dívida com o governo. Sim. Que os clubes têm, uhum. né? Não. Em relação não só à parte fiscal, mas à parte de INSS também, a parte do fundo de garantia, enfim, todos os direitos trabalhistas. Eu sinceramente sou contra essa me desculpa o termo, Marcelo, essa afrouxada Sim. no cinto uhum. que a lei com as SAFs vai permitir. Entendo. Professor Mazzola, seleção brasileira. Tite teve um momento ali contestado, né? O ano passado, acho que 2020, mas aí depois começou a jogar a garotada no time, principalmente setor de ataque. Será que esse Hexa vem, professor Mazzola? Olha, a torcida é muito grande. A torcida de todos nós que estamos no futebol. Eu até, na última reunião que estive na CBF Academy, com a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol também, eu pedi um voto de total apoio e confiança ao Tite para que ele seja campeão do mundo. O Brasil precisa voltar a ser campeão do mundo. Sim. A classe dos treinadores brasileiros vai ser muito importante se o Brasil voltar a ser campeão do mundo. Já vamos para 20 anos sem conquistar um título. Uhum. E acredito que, como você bem mesmo falou, com a entrada dessa molecada aí, já com uma experiência muito grande de Europa, de alto nível, de jogo de alta competitividade, eu ponho o Brasil sim como um dos grandes favoritos a essa Copa do Mundo. E não vejo, sinceramente, plantel, não time, plantel, sim. Nenhum plantel da Copa do Mundo superior à equipe do Brasil. Sim. Por falar em plantel, Pedro, Hulk, há umas 2 ou 3 semanas, estava naquele momento do ápice ali do Atlético Mineiro, depois caiu mais um pouco. São os caras mais badalados ali que não estão nas últimas listas do Tite, mas que a nível do Brasil tem chamado a atenção. O senhor levaria os dois ou um dos dois? Eu acho que Hulk não.
Eu acho que o Hulk já passou o tempo dele, principalmente de seleção brasileira. Mas o momento de Pedro é muito bom. Do próprio Gabriel, também do Gabigol, também é muito bom. E sempre como é tradição aqui no futebol brasileiro, né? Essas surpresas, né? Acredito que o Pedro tem uma característica que nenhum outro atacante da seleção brasileira tem. E vamos ficar na torcida para que o Pedro possa ser convocado e nos ajudar nessa conquista do Hexa. Porque, eu volto para dizer, nenhum dos atacantes ou dos centroavantes que o Tite está levando tem a característica que o Pedro tem. O senhor tocou no outro ponto importantíssimo, professor Mazzola, que é a questão dos técnicos brasileiros. De Jorge Jesus para cá, a gente tem visto uma grande quantidade de técnicos, principalmente portugueses, né? Hoje técnico do Corinthians, aquele que veio para o Santos também, o do Palmeiras, o Abel Ferreira, que tem livro, tem todo mundo bebendo no que esse pessoal pensa. Alguns técnicos têm uma posição até meio... Houve uma discussão do Jorginho semana passada, acho que o senhor deve ter acompanhado. Como é que o senhor vê esses novos técnicos aqui no Brasil? Eles somam ou eles acabam dividindo isso em relação aos técnicos brasileiros? Ou o senhor não vê dessa forma, professor? Não, eu vejo assim. Há um modismo, né? Há um modismo aqui no Brasil depois do sucesso do Jorge Jesus, né? A única coisa que eu me revolto bastante, que eu sou contra, em relação à capacidade dos treinadores estrangeiros que estão vindo para o Brasil. Eu até me manifestei aqui no Campeonato Paulista em relação à situação do Abel Ferreira. Sim. Em nenhum momento eu quis falar que o Abel não é bom ou contestar o trabalho do Abel Ferreira. Até porque ele deve ser muito bom treinador. Ninguém conquista o que ele conquistou com o Palmeiras, mesmo o Palmeiras sendo aquele grande time que é, né? Sim. Tendo aquele investimento gigantesco. Ninguém conquista o que ele conquistou se o cara não é bom. O que eu contestava e contesto é qual o currículo do Abel Ferreira antes do Palmeiras para que ele viesse a ter a oportunidade de ser treinador do Palmeiras. Sim. E quando lá fora, principalmente na UEFA, que a maioria dos treinadores estrangeiros estão vindo aqui, ou são argentinos, ou são europeus, na UEFA, para um treinador brasileiro trabalhar lá, ele tem que ter a licença Pro da CBF e no mínimo 5 anos como treinador principal de Série A aqui no Brasil. Sim. E isso não aconteceu com o Abel Ferreira. Isso não aconteceu com esse menino que está no Cuiabá agora. Esse menino nunca trabalhou em Série A em Portugal. Filho do Toni, do famoso Toni, um treinador muito importante do futebol português há uns anos atrás. Aí, hoje é comentarista numa televisão lá. É o Antônio Oliveira, né? Muito interessante, no Canal 11. O Abel não tinha 5 anos como treinador profissional quando veio treinar o Palmeiras. Então, a minha contestação em relação a isso porque lá, e eu sofri isso lá, eu fui treinador de Portugal na segunda divisão durante 5 anos. 5 anos. Eu e o Guto Ferreira, inclusive. Sim. O Guto ficou 2 anos, eu fiquei 5. E nós tivemos um bloqueio de mercado muito grande na Europa, por causa das licenças. Coisa que eles não têm aqui, não tiveram aqui. Certo? Sim. E você viu que o cúmulo desse modismo, esse ano, a Série A do Brasil começou com 10 estrangeiros. Hoje temos apenas 5. E desses 5, tem 3 aí que estão sendo mantidos por grupo de investimento. E com contratos muito bem fechados. Porque se fosse um treinador brasileiro, eu já tinha ido embora há muito tempo. Eu faço uma colocação para você, Marcelo. Qualquer treinador brasileiro que desse as 2 entrevistas que o Vitor Pereira deu no Corinthians, ele tinha sido demitido ali no vestiário. Verdade. Quando ele falou que se recebesse um convite do Liverpool que ia embora, e quando ele falou que a conta bancária dele
não deixava ele nervoso de perder, não deixava ele receoso de perder emprego no Corinthians. Verdade. Se é qualquer treinador brasileiro, tinha sido demitido ali. E ele não foi por quê? Ele não foi porque o contrato dele é muito fechado. Para mandá-lo embora vai se pagar muito. Porque esses caras estrangeiros, se você não paga o contrato dele integral, ele aciona a FIFA e aí vem o tal do transfer ban lá. Sim. E bloqueia a inscrição, como aconteceu com o Santos, com o Gesualdo Ferreira, como aconteceu com o Vasco, com o Sapinto. Entendeu? Sim. Não é tão fácil você demitir um treinador estrangeiro como é facílimo você demitir um treinador brasileiro e não pagá-lo. Uhum. Então isso é tudo uma situação que eu defendo uma tese, eu tenho na minha cabeça convicção plena que o melhor treinador do esporte futebol é o brasileiro. Sim. O melhor treinador do mundo para o esporte futebol é o treinador brasileiro. Porque em nenhum lugar do mundo, eu já trabalhei em 5 países, em mais de 30 cidades no mundo, Marcelo. Uhum. Em nenhum outro país do mundo, o treinador de futebol tem que ter tantas disciplinas, o conhecimento grande de tantas disciplinas. Sim. O cara tem que ter tantas virtudes, se envolver em tantas situações como aqui no Brasil. Eu sempre falo, inclusive falei pro Jorginho outro dia, eu tenho bastante amizade com ele, ele me ligou para nós discutirmos a situação que tinha acontecido aí com o Abel Ferreira. Sim. Porque o Jorginho sabe que eu trabalhei muitos anos em Portugal, vivi 12 anos da minha vida em Portugal, eu conheço muito a história da classe dos treinadores portugueses, antes e pós o fenômeno Mourinho. E os treinadores brasileiros que conseguem sobreviver aqui na Série A por mais de 5 anos, o cara tem que ser muito bom, Marcelo. Não é bom, é muito bom, cara. Para o cara sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem que ser muito bom, cara. Ele não pode ser meia boca. Como vieram muitos treinadores estrangeiros aqui, desculpa a palavra, sem currículo e sem conhecimento, sem capacidade nenhuma para serem e terem as oportunidades que tiveram aqui no Brasil, terem tantas garantias como tem aqui no Brasil, e vários treinadores brasileiros melhores, muito mais bem preparados que eles, não tiveram. Tem uma coisa interessante, professor Mazzola. Hoje nós temos uma enxurrada de futebol internacional, e aí você tem Premier League, você tem as mais bem pagas do mundo, Bundesliga, o próprio Campeonato Português, que o senhor conheceu tão bem. Aliás, qual foi os outros 4 países que o senhor trabalhou? Portugal e mais 4, é? Japão, Itália, sim, Marrocos e Espanha. Marrocos e Espanha. Pronto, aí vem o espanhol também, o italiano. E a gente vê os caras discutindo, a gente vê uma intensidade muito grande. Aliás, essa é uma... E se o senhor puder falar sobre isso também, seria interessante. O porquê que a gente, em vários times no Brasil, e aí não questão de clube, mas de time, a gente tem dificuldade em impor essa intensidade. Você coloca ali 3 ou 4 equipes que têm um futebol intenso. Se o problema é na preparação física, ou se é o nosso atleta mesmo, ou se é os treinadores que não cobram. Porque maravilha, gente, quando a gente vê um futebol de intensidade. Nós temos muito a aprender com eles, com as ligas principais, ou eles também aprendem muito com a gente, professor Mazzola? Você não tem a dúvida que é um abismo entre essas principais ligas da Europa. Portugal não está entre as principais ligas da Europa. O campeonato português é muito fraco. Muito fraco. Em relação a essas 5 principais ligas europeias, vamos dizer assim, né? Aliás, me permita... Ali estão os melhores cavalos do mundo, velho. Me permita, o senhor vai continuar, mas na hora que o senhor falou do seu amigo Jorginho,
ele acaba de ser demitido do Atlético Goianiense. É vida de treinador, né? Perdeu o clássico 2-1 sim. E foi demitido. Eu vim saber agora, não sei se o senhor já sabia. Mas enfim, fica à vontade. E na Série A o Atlético não estava bem, né? O Atlético estava bem nas Copas, na Copa do Brasil, mas na Série A não estava fazendo uma boa campanha. É verdade. O senhor estava falando sobre o abismo, né, das divisões. Sim, em relação... É um abismo e eu acho uma ignorância muito grande, principalmente por parte da imprensa, que não tem conhecimento do que significa o futebol nessas 5 principais ligas da Europa. Os melhores jogadores do mundo estão lá. E aí, tudo que você falar para mim, ou nós discutirmos, em relação à intensidade de jogo, qualidade do jogo, tudo vai bater ao mesmo ponto. Investimento, os melhores do mundo estão ali. Os melhores cavalos estão ali. Então, o clima também ajuda um futebol intenso. Sim. O piso também ajuda um futebol intenso. Né? E os melhores cavalos do mundo aguentam mais treino, aguentam mais jogos, né? Em nenhum lugar do mundo se joga tanto como aqui no Brasil, os grandes clubes do Brasil jogam. E aqui tem um diferencial de todas essas outras ligas, que o Brasil é um país continental. Você tem um desgaste acrescido das viagens, você tem um desgaste acrescido das temperaturas. Você joga numa quarta-feira em Recife e no domingo você joga em Porto Alegre, se calhar embaixo de 0. Perfeito. Então, existem situações totalmente antagônicas do futebol brasileiro para o futebol dessas 5 ligas que você disse aí. Entendeu? Sim. Então, não é que o treinador Guardiola, Klopp, Mourinho, eles são melhores do que nós aqui. De forma alguma. É que eles têm os melhores cavalos para treinar. Eles têm as melhores condições para trabalhar, né? O Real Madrid tem um avião particular, pô. O Barcelona tem avião particular, pô. É outra Bayern coisa. de Munique tem avião particular, pô. Então, existe uma diferença abismal. E um outro detalhe importante, que é a Lei Pelé, propiciou ao atleta... Você vê, os meninos estão saindo daqui com 16, 17, 18 anos. É isso. Faz um estudo, veja quantos jogadores brasileiros jogam das 5 principais ligas da Europa. Imagina se esses meninos tivessem tudo aqui no Campeonato Brasileiro, o nível da competição que seria aqui no nosso país. É verdade. Então, existem situações enormes, totalmente antagônicas, que fazem com que o futebol aqui seja totalmente diferente de lá. Perfeito. Para a gente liberar o professor Mazzola, que nos atende gentilmente nesta noite de sábado, no seu descanso, Recife, desde a saída do esporte, o senhor chegou a vir, isso óbvio, sem contar com jogos, né? Como o senhor veio agora há pouco pelo Ituano, jogo contra o Ituano. E há uma relação ainda com o esporte, com alguém, com a instituição? Sonha em voltar ao Recife? Como é essa relação, professor Mazzola? Rapaz, toda vez que eu fui jogar contra o esporte, todos os funcionários do esporte da minha época vêm ao meu vestiário me cumprimentar. Isso é ótimo. Esse último jogo que eu trabalhei na ilha, como a sala de imprensa é ali muito próximo ao vestiário do esporte e do visitante, rapaz, eu fiquei dentro do vestiário do esporte comendo pizza com o cara. Que beleza, que beleza. O Gilmar depois era treinador do esporte na época. Sim. O Anselmo, preparador físico, que ainda continua no esporte. Os caras são todos meus amigos. Hinaldo, fisiologista,
a galera lá do Maxwell, o pessoal da rouparia, o pessoal o próprio pessoal da diretoria, né? O presidente, tudo. Os caras têm uma excelente relação com o Esporte Clube do Recife. Excelente. Até hoje. Poxa, muito legal. Eu sempre nos jogos contra o Náutico, até brinco com a galera do Timbu, que eu nunca perdi pro Náutico. Mesmo aquela rivalidade gigantesca com o Santa Cruz, todas as vezes que eu voltei a Recife para jogar contra o Santa também, fui muito bem tratado. Quando eu vou jogar aí, eu sempre faço minha caminhada na orla maravilhosa aí de Boa Viagem. Sim, boa. Sempre sou muito respeitado pelo torcedor, seja ele de qual time for. Por isso que eu sempre pergunto, até outro dia eu estava brincando com o João Vitor, outros treinadores passaram por Pernambuco e não fizeram nada, não conquistaram nada. E sempre voltando a Pernambuco. Sim. No mínimo, aquele acesso de 2011, se não foi o mais emocionante ou o mais difícil, foi o que maior comoção popular causou. É verdade. Eu me lembro perfeitamente de ter cerca de 1 milhão de pessoas na rua. O acesso do esporte, a chegada do esporte aquele dia, no dia 27 de novembro de 2011, foi comparada à chegada da seleção brasileira campeã do mundo em 2002 e em 94. Tanta gente que tinha no Recife. O Recife parou naquele domingo. Parou o aeroporto, parou a cidade, parou tudo. Então, às vezes, eu me pergunto, eu me questiono, e até brinquei com alguns amigos aí da imprensa de Recife, por que todos os treinadores têm 2, 3 chances aí em Pernambuco, e eu, após aquele trabalho todo, mesmo 2012, que a gente perdeu o campeonato, eu perdi um clássico apenas em 2012. Um clássico, né? E eu nunca mais fui convidado para dirigir nenhum time em Pernambuco. É isso que eu acho estranho, né? Alguma coisa tem aí, da minha parte. Não tem absolutamente nada. Eu não tenho problema nenhum aí, nunca tive problema nenhum aí. E se um dia receber o convite para ir trabalhar em Pernambuco, irei de peito aberto, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Maravilha. Gosto muito do povo pernambucano, tenho grandes amigos pernambucanos até hoje, pô. Tenho grandes amigos, e mesmo na imprensa, né? Mesmo na imprensa aí, também tenho gente que, pô, eles me ligam toda hora, falamos, sempre quando eu vou jogar aí, faço entrevista com 5, 6 veículos de comunicação, enfim. É uma situação que, sinceramente, não depende de mim. E problema da minha parte não é problema nenhum. Adoro o Recife. Maravilha, maravilha. Professor Mazzola Júnior, que papo legal. Muito obrigado de coração. Quem tá? Deixa eu ver. Nosso querido Gilson Marcos tá aqui. Alô, Gilson. Deve ser para mandar um abraço pro Mazzola. Vá. O nosso querido Gilson Marcos está dizendo que o seu nível, você está num patamar muito caro e o seu nível está acima do nosso futebol hoje. Palavras do empresário Gilson Marcos, que deve ser amigo também. Abraço, Gilson. Gilson Marcos, mandando um abraço e deixando um recado, viu, professor Mazzola? Gilson é um cara muito sério, um profissional muito sério. Eu não sou muito, assim, ligado, não tenho muita ligação com o empresário de futebol, não. Mas o Gilson é um cara muito sério. Sempre que trabalhou, os jogadores deles trabalharam comigo, falam muito bem dele. E comigo ele sempre foi muito sério. E não é essa questão de patamar, não. Não é questão de patamar financeiro. O problema financeiro nunca aconteceu de eu voltar para Pernambuco, porque não houve nenhum contato de nenhum clube de Pernambuco, nenhum contato direto comigo. Então, não teve problema. Esse problema financeiro não pode ser colocado, porque nunca houve proposta. Tem que ter o contato para saber quanto custa. Professor Mazzola, muito obrigado de coração pela entrevista, esse papo super legal. Um grande abraço, sucesso e disponha da gente também por aqui. Abraço, Mazzola. Abraço, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade.
O pessoal da Rádio Jornal também comigo sempre foram muito sérios, muito profissionais. E é o maior prazer mesmo voltar a falar com o pessoal aí de Pernambuco, voltar a falar com vocês e ao ouvinte pernambucano. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito legal, obrigado. Professor Mazola Júnior está em São Paulo, conversou com a gente na noite deste sábado sobre o nosso futebol pernambucano, futebol nacional, futebol internacional, bastidores do futebol, super papo.